dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, depois da ressaca do Carnaval, depois da ressaca da Quarta-feira de Cinzas, a gente volta para falar dos assuntos que mexeram com esse Carnaval, né? Então, a gente teve coisa acontecendo durante aí o Carnaval, a liquidação do Pleno, por exemplo, aconteceu durante esse período. Teve também relatório Focus, um pouco tardio, já na Quarta-feira de Cinzas. Então, a gente vai falar sobre isso também. E se der tempo, a gente ainda passa por um estudo do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, que mostrou que os americanos, os estadunidenses, foram os mais afetados pelo tarifaço. Kendi, né? Vocês conhecem ela? Então, quem diria, quem poderia imaginar que seria que a inflação, né, afetaria, ou a alta dos preços, as tarifas afetariam os preços, que subiria a inflação e acabaria lá no final da linha, no lombo dos estadunidenses. Então, se der tempo, a gente chega lá. Então, vamos começar logo pela agenda. Não vamos perder tempo, porque a agenda tá extensa, tá voltando também aí do Carnaval e tem bastante coisa bem recheada hoje. Está a nossa agenda. Então já vamos colocar na tela para o pessoal de casa acompanhar o que deve conduzir o dia hoje, o que deve trazer aí o ritmo para os mercados. Às 5 horas da manhã já saiu o IPC-FIP da segunda quadricemana de fevereiro. A última vez que eu fui explicar o que era quadricemana saiu meio ruim, mas é a segunda quadricemana, então a segunda semana de 4 semanas aqui. Às 8 horas da manhã também teve IPCS da segunda quadricemana de fevereiro, então da segunda semana de fevereiro, IPCS, que no próprio nome já diz, é semanal. E tem também IGPM, medição da FGV também, mas ainda não o IGPM final, uma prévia de fevereiro, na verdade a segunda prévia também aí trazendo uma atualização um pouco mais semanal, um pouco mais próxima do IGPM. Então a primeira parte da agenda aqui que vocês estão vendo foi tomada pelos índices de inflação, mas não índices oficiais aqui, índices que tentam trazer esse ritmo da inflação, como é que ela anda, quantas anda a inflação medida por esses institutos aqui no Brasil. 8 horas da manhã na França foi divulgado o PIB do quarto trimestre, mas não da França, e sim da OCDE. E aqui no Brasil, dado bem aguardado, não vai dar tempo de falar hoje, amanhã a gente traz para vocês com um pouco mais de calma, um pouco mais de análise, saiu o IBCBR, muito aguardado porque pode reforçar, depois das pesquisas mensais, o IBCBR é calculado com base nas pesquisas mensais, ele pode reforçar aquele tom um pouco de alívio nos juros, então pode reforçar o corte de juros aqui no Brasil. Mas não para por aí, a gente tem mais coisa na agenda, como falei, hoje a agenda tá longa. Às 10h30 lá nos Estados Unidos saiu a balança comercial e os números de exportações e importações de dezembro, e também tem por lá os pedidos de auxílio-desemprego, tanto da semana até dia 14, como também os continuados na semana até 7 de fevereiro. Dado que deve ficar um pouco mais no radar, porque ninguém quer ter surpresa com os dados de emprego no fim do mês. Antes esse dado, como eu sempre falo, ficava até em segundo plano. Ele nem era ali o dado mais olhado de perto. Depois que o payroll começou a trazer surpresas, né, então o relatório de trabalho dos Estados Unidos começou a trazer uma surpresa ou outra, ele passou a ser olhado um pouco mais de perto. Além disso, tem vendas pendentes de imóveis de janeiro nos Estados Unidos, esse sai meio-dia, já na hora do almoço. E na zona do euro, tem confiança do consumidor, mas dado ainda preliminar de fevereiro. Vamos passar por mais um pouquinho aqui da nossa agenda, porque a gente ainda tem mais um quadro de agenda, como falei, voltou com tudo, veio do Carnaval, nem teve ressaca, deve ter tomado remédio para ressaca, porque às 2 horas da tarde nos Estados Unidos vão sair os estoques de petróleo, gasolinas, destilados e taxas de utilização das refinarias até 13 de fevereiro. E às 2h30 aqui no Brasil tem o nosso velho conhecido semanal fluxo cambial. 9h30 da noite é a hora de conhecer o PMI
industrial composto e de serviços do Japão, só que ainda PMI preliminar. E lá na China, os mercados continuam fechados, na China continental, Hong Kong e Taiwan, por conta do Ano Novo Lunar. Eu falei que esse feriado estava chegando, dei até uma ideia da gente dar uma emendada no Carnaval com o Ano Novo Lunar, mas não fui ouvida. E eu estava vendo o N1 hoje de manhã, eu tô parecendo, sei lá, o Spock aqui, né? Eu estava vendo o N1 hoje de manhã, e aí falaram, fulano emendou o Carnaval, não sei quem emendou o Carnaval. Eu não emendei o Carnaval. Eu estou aqui com a minha mãozinha quebrada para passar para vocês o que tem de mais importante na economia e nos mercados acontecendo, então também já não vamos perder tempo. Quero chegar até o fim do programa. Ibovespa caiu na quarta-feira de cinzas. Na sexta-feira ele também tinha caído, só para trazer um panorama um pouco mais geral. Foi a terceira queda consecutiva do Ibovespa naquela seara de ajustes, naquela continuidade de ajustes que o Ibovespa vem sofrendo depois de ter alcançado um recorde histórico lá no comecinho de fevereiro, meio de janeiro. Então, o Ibovespa recuou pressionado pela Vale. Por que pressionado pela Vale? Já vou dar um spoiler aqui, puxando a nossa manchete. Pressionado pela Vale porque a gente está sem a referência principal do minério de ferro. Os mercados da China estão fechados, como já falei, pelo Ano Novo Lunar, já está fechado há algum tempo, e essa ausência de referência do minério de ferro em Dalian, que é o mercado mais conhecido, mais referenciado, a gente está com o de Singapura aberto, não posso sofrer outro acidente aqui, né? A gente está com o mercado de Singapura aberto, mas o mais referenciado, ou usado mais de referência para o minério de ferro é Dalian na China. Então a ausência desse mercado de referência está fazendo com que as empresas ligadas à mineração e à siderurgia sofram ajustes. Então a gente está nesse momento de que, na ausência da referência, os investidores preferem embolsar o lucro, já que a Vale subiu bastante do fim do ano passado para cá, embolsar esse lucro ligado às mineradoras e siderurgias e esperar, a referência voltar, a referência principal voltar a ser negociada, para aí sim também direcionar melhor, as posições. Outra coisa que mexeu com, já que a gente está falando do setor de mineração e siderurgia, que ajudou a derrubar o Ibovespa, vamos até colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, o nosso Ibovespa caiu 0,24, nem foi uma queda tão forte assim. Foi uma queda até mais moderada, levou o Ibovespa aos 186.016 pontos, mas sim, foi uma queda, foi mais um dia de ajuste, foi dia também de alta de dólar, já vou explicar por quê, mas é nessa ausência que eu estava falando de referência lá em Dalian, os investidores estão embolsando esse ganho das mineradoras, das siderúrgicas e de todo esse setor ligado à commodity metálica. Então esse é um primeiro ponto, mas não é só isso, A gente tem também outros fatores que acabam pesando, no setor de mineração e siderurgia. Então a gente vê que a Vale puxa aqui o nosso Ibovespa para baixo, já que ela tem um dia um pouco mais complicado, um pouco mais de ajuste também nessa realização de ganhos. A Petrobras puxou na direção contrária. Então as commodities não foram todas ali para o terreno negativo. A Petrobras, as empresas ligadas à energia, puxaram o índice para o outro lado. Então evitaram que a queda fosse maior, puxaram para o lado do terreno positivo. Por que a Petrobras subiu? Não tivemos um comportamento uniforme entre as commodities. A Petrobras respondeu ao preço do petróleo. Petróleo que subiu quase 4% durante o dia na quarta-feira, voltado ali, com todas as atenções voltadas para Estados Unidos e Irã. Essa tensão está crescente, ela está sendo acirrada, a corda está sendo cada vez mais tensionada entre os dois países e isso gera bastante preocupação e desconfiança em relação à produção de petróleo. Não só a produção do petróleo, como eu sempre falo, mas também as questões logísticas, porque ali é uma região importante para a passagem da commodity. Então, tem dois fatores aí atuando no nosso Ibovespa de forma contrária. O setor metálico puxando para baixo, com toda a questão da queda do minério de ferro, e a gente tem também, ou incertezas em relação ao minério de ferro, e a gente tem também, por outro lado, a Petrobras puxando para cima,
por conta do preço do petróleo que subiu. Eu falei que tinha mais um fator, eu só queria fechar aqui o raciocínio para chegar para vocês no próximo fator que também derrubou um pouco o minério de ferro, que foi um relatório do FMI, que saiu durante também essa semana, e mostrou que a China cresce de forma desigual e em meio a incertezas ainda. Apesar de ter crescimento, de ser um crescimento aqui para os nossos padrões bem alto e elevado, que puxa bem para cima, ainda existe incerteza nessa sustentabilidade em relação ao crescimento chinês. Isso também deu uma derrubada no humor na quarta-feira, o que acabou também impactando o minério de ferro, já que a China mostra um consumo interno um pouco mais fraco e maior dependência das exportações. Então, dependência dos outros países para continuar sustentando esse crescimento. E isso trouxe um pouco de dúvida em relação também ao minério de ferro. O dólar subiu para R$ 5,24, ainda abaixo do patamar de 5,30, mas acima dos R$ 5,20. Subiu 0,21 na quarta-feira, puxado pela alta dos rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos. Foram divulgados dados nos Estados Unidos na semana passada, dados de emprego, dados de inflação, e existe dúvida também na continuidade dos cortes de juros nos Estados Unidos. Então ninguém sabe se os Estados Unidos pausam os cortes, se eles vão continuar cortando, mas num ritmo mais lento, e isso traz incerteza para o mercado de juros. O mercado de juros dos Estados Unidos é base de comparação para o mundo todo. Se ele fica mais forte, se sobem os juros futuros, se tem expectativas de juros maiores por mais tempo lá, o dólar acaba respondendo, ele se fortalece. E ele não só se fortaleceu frente ao real, mas se fortaleceu de forma geral no mundão. Então foi um movimento uniforme do dólar. Mesmo com essa alta das treasuries, que acabam até diminuindo um pouquinho do apetite pelo risco, ninguém quer tomar risco ali nesse cenário, num cenário também geopolítico muito conturbado. A gente teve um cenário mais negativo na quarta-feira, mas apesar disso, a despeito de tudo isso, S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, que não está aqui, subiram na quarta-feira, também tiveram altas de moderadas a um pouquinho maiores, se a gente considerar a Nasdaq, que teve um salto quase mais perto de 1% aí, mas ainda em 0,78%, ainda altas consideradas moderadas, puxadas pelo setor de tecnologia, que sofreu bastante nos outros dias por conta da inteligência artificial, os investimentos em inteligência artificial, toda a dúvida que se tem em relação a isso. Na quarta-feira, eles recuperaram o movimento, recuperaram um pouco de fôlego e por isso subiram aí os índices nova-iorquinos. S&P 500 com um adendo aqui, porque o setor de energia também ajudou o S&P 500 a subir na quarta-feira. Aqui apesar de ser um dia encurtado, né, um dia um pouquinho menor por conta da quarta-feira de cinzas, foi dia de vencimento de opções, então teve um volume bem grande de negociações. Foi um dia mais curto, mas nem por isso paradão. Foi um dia que teve movimentação sim na nossa bolsa, com todas essas incertezas rondando o nosso mercado. E falando em mercado, vamos ver o que ele está achando das nossos principais indicadores macroeconômicos, porque o Focus não saiu na segunda, saiu ontem e a gente está aqui para contar para vocês se mudou alguma coisa no Focus. Porque aparentemente Focus estava no bloquinho, diferente de mim, eu não estava em bloquinho, quer dizer, as pessoas me encontraram em bloquinhos enquanto eu ainda tinha a mão. Depois disso fui ladeira abaixo, não fui em blocos, mas parece que o mercado foi. O mercado se divertiu bastante no carnaval, não teve tempo de atualizar todas as projeções, pelo jeito ficou tudo na mesma. Mais do mesmo do relatório Focus, já diria Renato Russo, a única coisa que mudou, assim como nas outras semanas, foi a projeção de inflação, que foi reduzida pela sexta vez em 2026, a inflação para 2026. Relatório divulgado na quarta, eu até ia falar que indicou que a inflação vai a 3,95. Então, cada vez mais a gente tem uma inflação se distanciando do teto da meta e se aproximando, claro, a conta-gotas, do centro da meta, que é 3%. Ainda falta 0,95 para chegar lá. Galípolo olha muito para o centro da meta, diz que o centro da meta precisa ser perseguido. Quando ele fala de meta, ele não está falando das bandas, ele está sempre falando ali dos 3%, embora isso seja muito discutível. Inclusive, sempre falo, o centro da meta ele é discutível, por que ele está em 3%
em um movimento global de inflação generalizada, isso é discussão para outro momento. O que a gente tem é justamente essa perseguição dos 3%. Quando o Focus vai arrefecendo essa expectativa de inflação, ele acaba mexendo também com outras expectativas. Eu sempre falo aqui que expectativa de inflação é o mais importante porque gera realmente expectativa. Se você tem uma expectativa de uma inflação decrescente ou desacelerando, como o que a gente tem aqui, cada semana ela reduz um pouquinho, o que se entende? Que a inflação ela pode estar arrefecendo. E aí as pessoas ficam também com essa coisa na cabeça de que a inflação pode desacelerar. E aí elas não correm para tentar ajustar um preço, o que o contrário é muito perigoso. Se a gente tem uma inflação que sobe toda semana nas projeções, e isso é altamente veiculado, principalmente quando sobe, a gente tem um movimento contrário. As pessoas vão achar que vai ter inflação e elas podem, inclusive, correr na frente e fazer quase uma profecia autorrealizável, colocando o aumento de preços e aumentando a inflação. Para o ano que vem nada mudou, 3,80, o PIB ficou em 1,80 para os 2 anos, nada novo sobre o PIB, o câmbio em 5,50 também para 2 anos. O Focus ficou preguiçoso, hein, gente? Vamos falar que não mudou nada e eles ainda estão repetindo 25, 26 e 27 aqui, na maior cara de pau. A Selic não mudou, apesar de ter a queda da inflação, nada muda com a Selic. Enquanto a gente não tiver um direcionamento do Copom, um direcionamento do Banco Central, ela deve ficar assim mesmo. Então, em 12,25 para o ano de 2026 e 10,5 para o ano de 2027. Como falei, nada muito novo, as projeções continuam na mesma toada, a única projeção que pelo menos está sendo revisada para baixo é a inflação, mas nada ainda que altere o patamar da Selic. Então, por mais que a gente tenha um processo de desaceleração da inflação, que até chamam de desinflação, que é diferente de inflação, de deflação. Deflação é quando ela anda realmente para trás, quando ela começa a ficar negativa. A desinflação, como chamam aí nos veículos, só para vocês saberem, é quando ela começa a desacelerar. Ela ainda sobe, mas sobe num ritmo mais lento. Os preços sobem em ritmos mais lentos. E apesar de a gente ter esse cenário, dessa desaceleração inflacionária prevista, a Selic está ali, paradinha, continua na mesma. Antes da gente passar para o nosso próximo assunto, que é o Banco Pleno, já vamos chegar nele, eu vou só beber uma aguinha aqui. Eu estou vendo várias pessoas aqui em solidariedade, eu acredito a mim, mandando mãozinha no chat. Eu não sei se é oi, se é tchau ou se é solidariedade. Eu vou acreditar que é solidariedade. E antes que vocês perguntam, eu não caí no bloco. Seria uma história muito melhor se eu tivesse caído no bloco, mas não, eu fui meter a ser fitness, quis fazer um exercício durante o carnaval, tomei uma pancada na mão e quebrei o dedo. Vamos falar de Banco Pleno porque ele também quebrou, né? E a gente tem a decretação da liquidação extrajudicial do Pleno, instituição que fazia parte do guarda-chuva do Master. Para quem não lembra, até já contei para vocês essa história, mas só aqui reforçando para a gente lembrar a historinha, o Banco Pleno é o antigo Indusval, que virou Voiter Indusval quando foi comprado. Depois ele virou só Voiter. Então ele mudou de nome várias vezes, fica até um pouco confuso da gente acompanhar essa história do Pleno. Ele era Indusval, virou Voiter Indusval, depois virou só Voiter e mudou de nome para Pleno. Então, só para vocês saberem, é essa linha que a gente está seguindo. O Banco Voiter foi comprado pelo Master, naquelas negociações, inclusive, que foram colocadas como ganho no balanço. O Will Bank, mesma coisa, quando foram compradas, colocaram ali um ganho de operações, né, os ganhos quase atípicos ali que não são recorrentes. Então, você tem essa jogada de balanço com o Banco Pleno, que é o antigo Voiter, e com o Will Bank também, mas ambos foram aí liquidados depois da crise de confiança que atingiu o Master. Na verdade, o que aconteceu ali foi uma fraude financeira e uma série de coisas que levaram a essa liquidação. Então não foi um fator só, foram as fraudes de crédito, foi a falta de liquidez, foi o uso também do FGC ali como um seguro para continuar especulando com o mercado financeiro. Então você colocava cada vez títulos mais agressivos para captar dinheiro,
tinha dificuldade de rolar a dívida, aí colocava mais agressividade e falava, não, mas pode contar aqui com o FGC que ele vai te salvar. Então, tudo isso é um pacote que fez o Banco Master ser liquidado. Ele teve fraude de créditos que não são comprovados e que foram vendidos. Ele tinha ali coisas atípicas na sua carteira que eram difíceis de precificar. Ele tinha títulos cada vez mais agressivos e dificuldade de solvência, de liquidez, de rolar a dívida. Então, tudo isso fez com que o Master fosse liquidado. A partir do momento que o Master é liquidado, os outros bancos, eles são afetados. E a gente começa a ver também que essas operações se repetem no Banco Pleno e no Will Bank. Esses CDBs agressivos, essa emissão de títulos que vão ficando cada vez mais caros e dificultam a liquidez, porque o dinheiro está ali vencendo, certo? Se você não tem dinheiro para pagar o que vence, você precisa emitir mais título. Só que aí você precisa emitir um título melhor que o anterior para comprarem. E isso vai virando uma bola de neve. É como eu falo, como se você estivesse pagando um cartão com o outro. E rolando sua dívida e virando aquela bola de neve cada vez maior. E isso traz insolvência, isso traz falta de liquidez. Se você não tem de onde tirar o dinheiro para pagar esses títulos que vencem, já que tinham tantas coisas atípicas ali naquele balanço, os outros títulos, como é que você vai pagar esses vencimentos? E aí começa também a crise de confiança, porque uma vez que eles estão abaixo do guarda-chuva do Master e já tem problemas ali de solvência e liquidez, ninguém vai querer emprestar dinheiro para aqueles bancos que já tiveram problema com o Master. Então, as pessoas ficam mais receosas, ninguém quer emprestar recurso, começa a ter realmente uma crise de confiança em decorrência disso. Como se não bastasse todo o resto, a gente ainda soma a crise de confiança. E aí o Banco Pleno não conseguiu ficar em pé, foi liquidado também, e agora a cadeia aí do Banco Master, mais um banco, acaba sendo liquidado. A gente separou alguns números para vocês em relação a essa liquidação, números aqui do FGC, então vou colocar na tela. O Banco Pleno tinha 6,8 bilhões em passivos que não foram deixados na chuva, 4,9 bilhões em depósitos elegíveis à garantia e 160 mil credores aproximadamente, não necessariamente todos correntistas. Por quê? Você pode comprar um CDB do Banco Pleno, por exemplo, numa corretora, que era o que acontecia muito. Você via lá Banco Voiter, Banco Pleno, Banco Will Bank, ou Banco Master, você comprava por meio de corretoras que também estavam, às vezes, se desfazendo desses títulos, como a gente viu aqui em outras ocasiões. Então, não necessariamente correntistas, mas credores, pessoas que emprestaram dinheiro para o Pleno. No total das liquidações recentes, 4,9 bi é o impacto estimado do Pleno, 41 quase bi do Master e 6,3 do Will Bank, com potencial aí de ter 51,8 bilhões tirados do FGC. FGC esse que é mantido pelas próprias instituições financeiras. Então, aqui as instituições não estão muito felizes com isso, inclusive precisa ver como isso vai ser reposto, precisa recompor o FGC e ainda existe discussão em relação a essa recomposição. Se vai sair de depósito compulsório, se não vai, se as instituições financeiras vão aportar mais, porque o que se vê, inclusive muda a regra depois do Banco Master, o que se vê a gente tem um banco cada vez mais agressivo usando o FGC de seguro e operando cada vez mais alavancado e cada vez ali com mais agressividade usando o FGC como suporte. E isso é muito ruim, porque quando quebra, como a gente viu, quebra em cadeia e o buraco fica fundo. Então, isso é uma grande discussão que começou a partir da liquidação do Banco Master. Patrimônio total, 160 bilhões, disponível imediato, 125 bilhões é a situação do nosso FGC, Fundo Garantidor de Crédito, usado muito por esse conglomerado como seguro. Amanhã eu conto para vocês como é que a inflação dos Estados Unidos chegou na porta dos americanos, dos Estados Unidos, nossa, travou tudo aqui, dos estadunidenses, porque hoje o programa fica por aqui, mas eu ainda quero te convidar para conhecer o nosso Oráculo ICL. Falta pouquíssimos dias, vai ser no dia 26, não falta tão pouco assim, falta que uma semaninha, para o nosso Oráculo ser divulgado para vocês. Vai ser no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite. E é como se você pudesse ter
os melhores especialistas do seu lado quando você precisar. Não vou dar mais spoiler que isso. Vou jogar para os nossos vizinhos de cima que ninguém sabe quem são. Hoje tem o Smoke aqui do Mortal Kombat. Ninguém sabe quem é. A gente não desbloqueou esse combo ainda. Pode ser que seja alguém que vocês conhecem, pode ser que seja alguém novo. Se vocês jogarem meia lua para cima, meia lua para frente, X bolinha, vocês vão desbloquear o apresentador misterioso ou ganhar R$2, Guga Noblar e Sarazara. É um trio que a gente não sabe quem é, então não vou falar que a gente adora. Vou jogar para os nossos vizinhos de cima e amanhã eu tô de volta com mais Mercado e Investimentos para contar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação